Olá, segundo ano. A atividade de hoje é no caderno Juntos pelo Saber 4 de Matemática, das páginas 20 a 24. Nós continuamos aqui as questões com a mesma turma de sempre e diz o seguinte: Pedro, Letícia, Cauê e Mariana vão juntos com seus colegas de turma assistir a um filme no cinema da escola. As cadeiras em vídeo já foram preenchidas por alunos de outra turma. A professora Laura quer saber a quantidade de cadeiras do cinema para calcular se caberá à sua turma, que tem 20 alunos. Veja na figura abaixo as cadeiras do cinema. Então, nós temos aqui uma representação da sala de cinema, que é a tela de projeção, ou seja, onde fica um filme, exibido. Nós temos as duas entradas, a porta de entrada e a porta de saída. E nós temos aqui as poltronas. Essas são as poltronas. Então, diz a seguinte questão. Registre a quantidade de cadeiras ocupadas e a quantidade total de cadeiras do cinema da escola. Então, quantas tem ocupadas? Ocupadas são essas em vermelho. Então, você pode verificar aqui, quantas vermelha tem e você vai anotar. E qual o total de cadeiras do cinema da escola? Então, o total de cadeiras vai considerar tudo o que está aqui, inclusive as vermelhas. Então, você pode contar e ver que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colunas e nós temos em cada linha 10 cadeiras. Então, 6 vezes 10, quanto que é? Cada fileirinha dessa tem 10. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, você vai responder aqui, ok? Quantidade de cadeiras ocupadas, que são essas em vermelhos, e a quantidade total de cadeiras do cinema, que são todas elas. Questão 2. Você usou algumas das ideias de multiplicação estudadas anteriormente? Você vai responder sim ou não e vai registrar seu cálculo, ou seja, você vai fazer qual foi a conta que você fez, qual foi o cálculo que você fez, você vai escrever aqui. A multiplicação nos ajuda a saber o total de cadeiras do cinema da escola, sem precisar contar uma a uma. Isso levaria muito tempo. É preciso apenas que você conte a quantidade de cadeiras de uma fileira. Nesse caso, são 10, que se repetem 6 vezes. Assim, temos um total de quantas cadeiras? Já até respondi anteriormente, Então, você vai escrever aí. Página 21. Você já ouviu falar nas palavras dobro e triplo? Sim ou não? Responda aqui. Sabe o que cada uma significa? Sim ou não? Você vai escrever. Se já ouviu, explique em que situação. Ou seja, se você já ouviu falar na palavra dobro ou na palavra triplo, foi em que situação? Você estava comparando alguma coisa que você ganhou? Foi alguma coisa que você comprou? Ou foi em relação a alguma idade? Por exemplo, meu irmão tem o dobro da minha idade. Ou tem o triplo dos brinquedinhos que eu tenho. Enfim, você vai dizer em que situação você já utilizou, ok? Aí aqui, você se lembra do jogo da memória do início desse capítulo? Ou seja, em que cada par valia 5 pontos. E aí vocês fizeram, inclusive, a tabelinha, para saber quantos pontos cada um ficou. Aí, ao concluir o jogo, a turma iniciou a seguinte conversa. Que pena, eu só consegui virar um par de cartas e fiquei com 5 pontos. Eu queria ter vencido o jogo, mas só consegui 10 pontos. Eu ainda consegui encontrar 3 pares, fiquei com 15 pontos. Não fiquem tristes, na próxima rodada do jogo vocês podem ganhar. Nessa eu consegui 30 pontos. Página 22. Veja o quadro que foi organizado pelas crianças. Então, nós temos o nome das crianças,
a quantidade obtida de pares de cartas e a quantidade de pontos. 2 cartas, 10 pontos. 3 cartas, 15 pontos. 6 cartas, 30 pontos. Olhando para o quadro, quem fez 2 vezes mais pontos do que Mariana? Então, Mariana fez 5 pontos, né? Quem é que fez 2 vezes mais? Aí você vai anotar aqui. 2 vezes 5 é quanto? 10, né? Então, quem foi que fez 10 pontos foi... Você vai escrever o nome. Quem fez 3 vezes os pontos dela? Então, Mariana fez 5 pontos. Quem fez 3 vezes mais que Mariana? Foi Letícia? Foi Pedro? Foi Cauê? No nosso dia a dia, as palavras dobro e triplo são muito frequentes, usadas para dar ideia de 2 vezes no caso do dobro e 3 vezes no caso do triplo. O valor de um objeto ou da idade de uma pessoa. Aí, por exemplo, agora que você já entendeu o que significa dobro e triplo, vamos continuar respondendo as perguntas abaixo, com base no resultado do jogo da memória da turma. Qual das crianças fez o dobro de pontos de Pedro? Então, Pedro aqui fez 15 pontos. Quem foi que fez o dobro de pontos que Pedro fez? Aí tem a outra questão. Que cálculo você realizou? Registre abaixo. Então, você fez que cálculo? Foi um cálculo mental? Foi uma soma? Foi uma multiplicação? Foi uma divisão? Foi uma subtração? Foi o quê? Que tipo de cálculo que você realizou? Você vai registrar aqui. Observando o quadro com a pontuação das crianças, qual dela fez o triplo de pontos de Letícia? Justifique sua resposta registrando seu cálculo. Então, você vai observar as crianças do quadro e vai ver quem fez o triplo de Letícia. Vamos ver, Letícia está aqui. Letícia fez 10 pontos. Quem fez o triplo de pontos de Letícia? 10 vezes 3, no caso, que seria o triplo, né? Quem foi que fez esse valor? Você vai anotar aqui, vai dizer quem foi essa pessoa e vai anotar o cálculo que você fez. Agora vamos para a página 20. Diz o seguinte: no fim do jogo da memória, o vencedor repartiu igualmente com seus amigos as balas que ganhou. Vocês se lembram das páginas anteriores que quem Cauê ganhou teve mais pontos que todo mundo, né? Fez 30 pontos e ele ganhou 20 balinhas, lembra? E aí ele resolveu dividir entre os seus amigos igualmente. Ele fez uma divisão. Então, no jogo da memória, quem conseguiu fazer mais pontos foi... Você vai escrever aqui quem foi. Que ganhou quantas balas? E em seguida distribuiu quantas balinhas para cada um de seus amigos mais próximos. Tá? Então, aqui você vai colocar direitinho. Aqui é o nome de quem fez mais pontos. E como prêmio, ele ganhou quantas balinhas ao todo? Você vai colocar aqui. E depois ele distribuiu, ele dividiu quantos para cada um de seus amigos. Lembra a página da outra atividade de matemática que tem a carinha lá das crianças lá, a divisão, né, das balinhas para cada criança, e você vai preencher. Você já vivenciou alguma experiência em que precisou repartir alguns objetos, brinquedos, figurinhas com seus colegas? Conte-nos como foi sua experiência. Então, você já dividiu o brinquedo com seu colega, com seu irmão? O brinquedo, alguma guloseima, alguma figurinha? Então, você vai contar nessas linhas como que foi a sua experiência. Foi bom dividir? Foi bacana? Não foi legal? Você vai falar, tá bom? Veja esses outros exemplos. A professora Laura passou um trabalho para a turma Juntos pelo Saber e pediu que os alunos se organizassem em grupos com aqui a organização da sala. Perceba que nós temos
1, 2, 3, 4 colunas, né? Em cada linha nós temos 4 cadeiras. Perceba que elas, em cada uma tem 4 cadeiras, né? Na coluna aqui são 5, mas nas linhas são 4 cadeiras. Então, ela pediu que as turmas se organizassem em grupo com 4 pessoas. Você já pode ir fazendo essa organização, né? Ou você pode também circular esses 4 e depois esses 4 para formar o grupo. Página 24. Se os grupos devem ter 4 integrantes, quantos grupos podem ser formados? Você pode responder contornando as cadeiras no desenho e registrando a resposta na linha abaixo. Então, o que você vai fazer? Você vai contornar, como eu lhe disse, aqui as cadeiras do desenho, vai fazer o circular, 4 cadeiras, depois mais 4 cadeiras, e todas elas depois você vai descobrir quantos grupos a gente pode formar com 4 pessoas. E aí você vai responder aqui, quantos grupos você conseguiu formar com 4 integrantes? Você vai colocar aqui, tá bom? Na festa de aniversário de Pedro, para a mesa de doces ficar bem bonita, sua mãe precisa organizar vários brigadeiros em 3 bandejas, de modo que fique a mesma quantidade em cada uma. Veja quantos brigadeiros ela fez. Então, nós temos aqui a filinha de 10 brigadeiros, mais 10, mais 10. Então, são 30 brigadeiros aí. Agora, nas bandejas abaixo, quantos brigadeiros ficar em cada uma delas para a mesa de doces ficar bem bonita? Então, nessas bandejas vazias, vocês vão fazer os desenhos da quantidade de brigadeiro que fica em cada uma delas, tá? Você pode começar aqui pelas fileiras. Então, as fileiras não são iguais. Quantos tem nessa? Nessa e nessa não tem a mesma quantidade, então você vai distribuir esses aqui nessa bandeja, esses nessa bandeja e esses nessa bandeja. Porém, você que vai fazer os desenhos, né? Você que vai desenhar os brigadeirinhos, tá? Preste bastante atenção na quantidade de brigadeiros que você vai desenhar. Bom, por hoje é só, meus amores. Um beijo e qualquer coisa, vocês sabem que estou sempre à disposição via WhatsApp. É só entrar em contato, tá bom? Um beijo!